Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Quando preciso, vazio
Amém, Jesus amado. Você sabe qual é a diferença entre Abraão e Tomé? Abraão, ele tomou a decisão de crer quando tudo não havia nenhuma possibilidade de crer. Quando tudo dizia não, mesmo assim, ele tomou seu coração e disse: sim, eu creio. Enquanto Tomé disse: enquanto eu não ver, sinto muito, não vai dar. Quantas pessoas, querido, hoje têm vivido uma fé enganosa, que dizem realmente crer no Senhor. As pessoas cantam dizendo: Senhor, eu vou te dar tudo, Senhor, eu te dou o meu coração, Senhor, eu morro por ti. Quanto que na realidade, dentro do seu coração, isso não é real. Até porque muitos, queridos, às vezes por pouca coisa não demonstram fidelidade ao Senhor. Amados, abra suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 28, o último capítulo, versículo de 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco de uma maneira, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, de uma maneira concisa, direta, de uma maneira prática, de uma maneira eficaz, Senhor, que ela surta efeito agora neste momento, e que muito mais, Senhor, no dia seguinte da minha vida. Pai querido, coloca a tua palavra poderosa agora nos meus lábios, e tem misericórdia, Pai, daquele que ora diante do Senhor, porque, ó Deus, em nada sou, ó Deus, maior nem melhor do que ninguém. Pelo contrário, Senhor, eu me faço, ó Deus, esvaziar o morrer de Cristo, para que o ressurgir de Cristo possa ser eficaz, de maneira que só o Senhor apareça, porque importa que tu cresças e que eu diminua. Pai, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, porque a tua palavra, Senhor, fechada, ela é uma coisa, ela não serve, mas a tua palavra aberta, lida e vivida, é o poder de Deus que opera maravilhas. Faz acontecer, Senhor, hoje, pelo poder imanente, sempre eterno da tua palavra sobre nós, e que, ó Deus, tudo que venhamos, ó Deus, necessitar nesta noite, seja no Senhor concretizado de uma forma completa, e o teu nome, Senhor, seja glorificado todos os dias da nossa vida. Abençoa, pois, a tua palavra agora e sempre, em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Glória a Deus. Tome seu assento nessa noite, glorificando a Deus. Paulo, nesse texto, nos mostra algo muito interessante do capítulo 28. Nos mostra que Paulo estava saindo de uma situação problemática, estava saindo de um meio de um naufrágio, de uma situação de guerra, de uma situação terrível, de morte. Por que de guerra, pastor? Porque ele estava lutando pela sua própria vida. Imagina alguém que não sabe nadar. Você já deve ter visto a cena, ou pela TV, ou talvez tenha acontecido com você em alguma circunstância da sua vida. Uma pessoa não sabe nadar, está sendo jogado na água agora, e ela precisa resistir. Algumas pessoas dizem: quer ver alguém aprender a nadar? Joga ela dentro da água, ela vai começar a engolir água, daqui a pouco ela começa. Eu prefiro não ver esse tipo de experiência, porque esse tipo de experiência, querido, não deve ser nada agradável para alguém. Muitas pessoas, eu sei que tem pessoas aqui que talvez já passaram por essa experiência. Ela é uma experiência triste, ela é uma experiência de morte. E de repente estão jogados todos aqueles homens no mar. E aquele mar não era simplesmente, não é o nosso rio. Eu já tive também essa experiência. Na última vez que estivemos num local e as águas do mar, eu decidi ir um pouco mais para o meio das águas, e aquelas águas estavam, o mar, quando ele fica agitado, ele começa a vir, e a corrente da água vem na praia, ela bate com força,
Só que ela bate e ela puxa de volta. Na medida que ela vem, que ela joga na praia, ela puxa de volta. E é por isso que muitas pessoas se afogam, porque a experiência é ruim. E eu vejo Paulo nessa palavra, quando eles são submetidos às águas. E Paulo diz, quem sabe nadar se joga, quem não sabe, dá um jeito de pegar um pedaço de pau, dá um jeito de pegar alguma coisa que boie e fica em cima e vá remando até chegar. Mas Deus já tinha colocado essa palavra na boca de Paulo, dizendo: ninguém vai morrer, fique calmo, ninguém vai morrer. E ninguém morreu, todos chegaram à praia. Mas o texto que nós lemos, a parte que nós lemos, diz que ao chegarem na praia, eles estavam com muito frio, porque era noite. E então fizeram uma fogueira e foram em busca de pau, estavam colocando na fogueira, e de repente Paulo pega um pedaço de pau, e quando ele vai colocar na fogueira, tinha uma cobra, e ele não percebeu, estava escuro, e a cobra mordeu Paulo. E quando a cobra morde Paulo, todos os olhos vão para Paulo, e Paulo sacode a bicha ainda na sua mão, ela cai no fogo e morre, mas todo mundo fica de olho em Paulo. Mas eu quero parar nesse instante aqui, sobre esta cena que você pode ver comigo, uma pessoa sendo mordida de cobra, e não era uma cobra qualquer, uma cobra venenosa. E eu quero voltar um pouco na vida de Paulo lá atrás. Quem era Paulo? Por que isso estava acontecendo na vida de Paulo? Paulo era um homem que ele dizia que ele amava a Deus. Paulo era um homem que possivelmente, dada a sua religiosidade, nasceu numa igreja, ou nasceu, seus pais levaram para uma igreja, talvez tenha sido batizado lá pequenininho. E Paulo então, ele era zeloso de tudo isso. Ele dizia: não, as coisas de Deus têm que ser assim, as coisas de Deus têm que ser assim, dessa forma. E a Bíblia diz que ele tornou-se tão extremista, tão radical, ao ponto de ele começar até a matar as pessoas em nome de Deus. Você já viu isso acontecer? A gente vê isso todos os dias acontecer. Pessoas em religiões que dizem que matam em nome de Deus. E você pode achar que isso é possível, embora eu e você fiquemos de boca aberta dizendo: não é possível, como é que alguém diz que mata em nome de Deus? Deus não quer que ninguém morra. Isto acontece todos os dias. Paulo, querido, ele era essa pessoa, aquela pessoa que diz bem assim: é olho por olho, dente por dente. E quando vinham falar de Deus para ele, eles: eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. Não venha com essa conversa de dizer que Deus é lá, que Deus está com você. Deus também está comigo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso também. Você já foi falar de Deus para alguém e a pessoa lhe devolveu dizendo bem assim: quem é você para vir falar de Deus para mim? Deus é comigo também. Está pensando que Deus é só com você? Esse era Paulo, essa pessoa dura, essa pessoa que não conseguia dar, como dizer assim, não conseguia dar o braço a torcer, mesmo sabendo que se estava errado, ele não reconhecia seus erros. Sabe, querido, quando nós entramos numa situação de que Deus está falando conosco por alguém, Deus está levando uma profecia para nós, Deus está nos mostrando claramente que nós estamos errados, e às vezes nós estamos endurecendo, dizendo bem assim: eu não vou mudar, se Deus quiser vai ter que ser assim comigo. Será, querido, que nós estamos realmente entendendo o que Deus quer de verdade na nossa vida? Ou nós estamos endurecendo como Paulo? Veja o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz, querido, que Paulo caiu do cavalo. Certa vez Paulo está caminhando, está saindo para um lugar, dizendo que está servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus da minha maneira, eu estou servindo a Deus da forma como eu penso. E Paulo está no caminho, e de repente a Bíblia diz que vem uma luz do céu. Paulo cai literalmente do cavalo. E aqui eu abro o primeiro parêntese, o primeiro ponto, para fazer uma pequena introdução em algo tão importante. Será que é necessário eu cair para poder reconhecer Deus de verdade na minha vida? Será que é necessário eu cair enfermo, cair em cama, para poder reconhecer quem é Deus na minha vida? Quando Paulo, querido, ele cai do cavalo, Paulo então começa a entrar num processo de cura e libertação que passaram 3 anos na sua vida. Quando nós olhamos a vida de Paulo, nós dizemos assim: poxa, Paulo, quando foi imposta a mão sobre ele, Ananias veio e impôs, caiu dos olhos aquilo, então ele já começou automaticamente a pregar. Não foi assim, querido.
Porque precisava haver uma desconstrução na sua vida para poder haver uma nova construção. Deus não trabalha com coisas velhas, Deus trabalha com coisas novas. Deus, ele não pega um vaso já todo rachado e ele vai então passar cola mil e ele vai começar a maquiar, colocando durepox de um lado para o outro e fazendo e polindo depois para dizer, olha que ficou lindo de novo. Porque mesmo que se passe, querido, sempre o tempo começará a mostrar de novo as cicatrizes daquilo que se viveu. Vai começar a mostrar a rachadura mais cedo ou mais tarde. E mais intensamente, essa rachadura ela aparece por dentro. E aí a boca começa a falar do que está dentro da vida da pessoa. Quando Paulo, ele decide começar essa caminhada com o Senhor, ele leva muito tempo para ele conseguir atingir o objetivo que Deus tinha na vida dele. Por que isso? Porque quanto mais tempo eu resisto a Deus, quanto mais tempo eu resisto àquilo que Deus já estabeleceu na minha vida, mais tempo durará de labutas na minha vida, de passagem por situações de problema na minha vida, infelizmente. Quanto mais tempo eu demoro, mais tempo será o tratamento, mais dolorido será o tratamento, porque Deus, querido, permitiu que Paulo passasse por situações terríveis. Esse mesmo Paulo que escreve uma carta à igreja de Filipenses dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Este Paulo, querido, ele está passando essa situação terrível, ele é lançado no mar, e aí eu volto para o texto onde nós paramos. Quando ele lança a cobra de volta, quando ele lança a cobra, ele bate, ela cai no fogo, todo mundo está olhando para ele, e veja se não é assim que acontece. Se uma pessoa está passando provação na vida, se uma pessoa está passando dificuldade, todo mundo começa a olhar e apontar e dizer, isso aí deve ser pecado na vida dessa pessoa. Existem especialistas de plantão que conseguem detectar de longe. Quando vê alguém passando uma situação de prova, de dificuldade, as pessoas vêm, largam a metralhadora dizendo, isso aí deve ser pecado. É por isso que está todo lascado e lascada do jeito que está. Quando eu estou convicto que eu realmente estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e que Ele é fiel para não permitir que eu caia, quando eu estou no centro da vontade de Deus, o próprio Deus me pega e me levanta para o louvor do seu nome. É Ele que me pega e me levanta, não sou eu que me pego e me ponho no lugar. Toda vez, querido, que eu tentar me pôr num lugar aonde Deus não disse que é para mim estar, o próprio Deus me retirará daquele lugar. Quando Paulo, querido, está naquela situação agora, as pessoas começam a olhar para ele e dizer assim, uau, que poder esse homem tem. Por uma questão, Paulo sabia o Deus a quem ele cria. Paulo conhecia o texto de Marcos, que diz que ainda que alguma coisa mortífera lhe chegar no corpo, seja ingerido para o seu corpo, não lhe causará mal algum, porque o Senhor estará com ele. Eu vou encerrar com dessa parte aqui, eu vou encerrar com um exemplo. Nós estávamos trabalhando, servindo ao Senhor, alguns anos atrás da nossa vida, e era algo pesado, algo difícil, porque nós desejávamos de todo o coração fazer uma grande obra para o Senhor, mas nós não aceitávamos de forma nenhuma, não aceitavam, estar no nosso coração, não aceitavam pessoas que não se moviam na presença do Senhor, pessoas que não adoravam o Senhor. E aquilo começou a entrar no nosso coração e disse, eu preciso fazer algo. E eu comecei a entrar como se fosse uma loucura. Era de manhã, de tarde, de noite, de porta em porta, de casa em casa, e apresentando a palavra do Senhor, e dizendo, e pregando, e saía, e andava no sol quente, e fazia, dizer, eu vou gastar toda a minha juventude, toda a minha força, para servir ao Senhor. E aquilo era verdadeiro no coração, mas não era daquela forma que Deus tinha estabelecido para viver. E querido, o tempo foi passando,
Eu comecei a chegar muitas vezes a um culto como esse, e eu pegava aquele púlpito de madeira que estava ali naquele local, e muitas vezes eu me debruçava por cima dele, e me segurava nele, porque minhas pernas estavam tão doloridas, meu corpo estava tão machucado. Muitas vezes estava pregando e chorávamos quase toda a pregação, e porque a gente já não tinha mais força física. E aí começaram a vir outros problemas, porque um problema ele nunca anda sozinho, ele sempre anda pelo menos 2 ou 3 junto com ele. É como uma galera, nunca anda só. Problema nunca anda só. E de repente eu comecei a sentir dor terrível em um lado da perna, e aquilo foi sendo algo terrível, terrível, terrível. Eu já subia muitas vezes no lugar já manquejando. Submeti um tratamento ósseo, tive a perna imobilizada completa. E eu ficava dizendo, mas meu Deus, por que isso? E aí, querido, Deus vai tratando nosso coração, Deus vai tratando, Deus vai mostrando, vai dizendo, não é assim. E eu decidi exercer a fé naquele dia, e eu disse, daqui a 2 dias, em nome de Jesus, essa perna vai estar boa, e ela vai ficar curada completamente. Eu saio do nível de miséria, para entrar no nível de sabedoria, em nome de Jesus. Já se passaram, querido, mais de 15 anos, e aqui estou com a perna boa, para a glória de Deus. Deixa eu lhe contar 2 parábolas, do qual a Bíblia nos mostra aqui, encerro com essa palavra. A primeira está em João capítulo 3. Uma pessoa coxa de nascença, atrofiado de nascença, mas a Bíblia não diz que ele era surdo, que ele era cego, que ele não podia movimentar os braços, só diz que ele não podia movimentar as pernas, que tinha perna, não podia movimentá-la porque era atrofiado. A Bíblia diz que todo dia colocavam ele na porta chamada Formosa, a porta do templo. Todos os dias colocavam, ele não ia. Colocava, e ele estava acostumado naquela situação, porque ele estava acostumado a receber apenas migalhas. Os seus olhos só contemplavam o ouro e a prata. Por isso que quando Pedro olha para ele e diz, não tem ouro nem prata, estava acostumado naquela situação. A Bíblia diz também no livro de Marcos capítulo 5, que tinha uma mulher 12 anos enferma. Mas a Bíblia não diz que ela ficara 12 anos enferma, porque ela nunca procurou fazer nada. A Bíblia diz que ela estava 12 anos, e ela havia gasto tudo que ela tinha, porque ela não aceitava a situação problemática que ela vivia. E porque ela não aceitava, ela conseguiu tocar em Deus, e Deus tocou nela. Porque quando você toca em Deus, Deus toca em você. Quando você consegue tocar em Deus, o problema desaparece, porque Deus toca no problema e Ele tira. Mas Deus espera a atitude da nossa parte. Eu tenho um desejo de servir a Deus, e eu espero um dia servi-lo. Infelizmente isso nunca acontecerá. Ou você toma a atitude de servir a Deus da forma como você está. Eu não tenho força. Levante, você tem força sim. Pare de estar ouvindo vozes estranhas dizendo que você não tem força, que você é isso, que você é aquilo, que não vai dar, que você não consegue. Tem pessoas com chamado pastoral nessa igreja, e eu desafio você a começar a viver isso na sua vida agora. Ou você começa a viver isso agora, ou você nunca vai viver nada. Deus está interessado em que as pessoas se levantem de verdade e parem de dar desculpa para Deus daquilo. Mas eu não posso. Quem não pode, querido, é Deus esperar nenhum tipo de atitude contrária àquilo que Ele já estabeleceu, porque Deus, Ele trabalha com fidelidade e aliança. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em pé. Essa palavra, querido, ela serve para cá e ela serve para fora. Essa palavra, quando o Senhor ministrou meu coração na noite do sábado para esse domingo que nós estamos, e mesmo eu tentando resistir, indo para outros lugares, o Senhor me puxava para essa palavra. O Senhor também disse que essa palavra chegaria a pessoas em lugares. Chegaria em presídios, chegaria em hospitais, chegaria em casas, em apartamentos, que essa palavra chegaria em várias pessoas, pessoas que estão com uma situação problemática na vida, estão esperando alguma coisa, e Deus hoje está dizendo que chegou a resposta daquilo que você precisava. Deus está dizendo que Ele não moverá nada enquanto você não se levantar para reagir pelaquilo que Ele te chamou. Pessoas que ouvirão essa palavra, pessoas que desistiram da vida com Deus há muito tempo e acusaram a Deus por vários problemas que aconteceram na sua vida, pessoas que estão quase em morte física pela desobediência do Senhor, porque desobediência ao Senhor, querido, traz morte física. Pessoas que serão levantadas nesse tempo, porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra de uma forma muito direta e clara.
Essa não é uma palavra evangelística, essa é uma palavra de mexida com a estrutura da nossa vida. Essa é uma palavra de desafio, porque Deus, queridos, é um Deus que Ele desafia, porque quando Ele desafia é porque Ele quer nos levar a um nível maior. Ele quer que nós saiamos daquele nível que nós estamos, porque Ele quer nos colocar no nível maior. Ele não quer que sejamos pessoas iguais e estejamos sempre fazendo as mesmas coisas, sempre a mesma situação. Deus quer dar uma virada na nossa vida. E Ele fará isso na medida que você o entender e tomar atitude pela sua palavra. A Bíblia diz: quando eu era menino, falava com o menino, vivia com o menino, fazia as coisas de menino. Mas quando eu entro na maturidade, as coisas de menino ficam e eu começo a viver algo que é muito sério com Deus. Esse é um tempo de maturidade. Este é o ano que se inicia uma grande maturidade em nossas vidas. Ele não é o ano da maturidade, ele é um ano que se inicia e converge todas as coisas para aqueles que amam a Deus. Este é um ano de convergência, o início de uma convergência espiritual na nossa vida, mas mundial, de um valor imensurável. A pastora falou que haverá dias que nos procurarão, já não nos encontrarão. Na quarta-feira ela falou. Por quê? Porque nós temos visto a sede das pessoas. E nós temos visto, queridos, as pessoas em outras igrejas estão puxando-nos para lá, com uma sede tremenda de ouvir de Deus, com uma sede que você nunca sentiu talvez. E queridos, Deus é Deus que Ele faz aquilo que Ele quer fazer. E nós nunca vamos dizer não para aquilo que Deus estabeleceu em nossas vidas. Jamais faremos isso. Porque nós sabemos do propósito quando Ele nos chamou, não era para pouca coisa. E por causa disso, essa palavra veio para preparar um nível de liderança maduro no Senhor, que responde àquilo que o Senhor chama. E não fica mais no desejo, porque desejar e não fazer, querido, não adianta. Eu tenho que me posicionar e fazer. Chegou um tempo em que Deus divide o que eu desejo para o que Ele deseja na minha vida. E o desejo dele é maior e é melhor, em nome de Jesus.